Bom dia a todos. Bom dia. Já tive o prazer de cumprimentar alguns amigos aqui, alguns parceiros pessoalmente. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Martinelli, presidente executiva da ABA. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um encontro com e de profissionais do marketing, da publicidade e da comunicação, reunindo o nosso ecossistema, a nossa indústria. Neste ano, a ABA completa 6 décadas, e esse é o 9º evento dos 14 que serão realizados até o final de 2019. Nós já passamos por Salvador, Brasília, Porto Alegre e Recife. Realizamos em São Paulo eventos com os principais insights trazidos do Festival de SXSW e também de Cannes, além do Branding at ABA e do ENA, Encontro Nacional de Anunciantes. Nós caminhamos muito para estarmos hoje aqui, juntos. Foram eventos incríveis e enriquecedores que trouxeram trocas entre os painelistas e participantes. Mas não paramos por aqui. Passaremos ainda este ano por Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e em São Paulo faremos mais 3 eventos. ABA, Ampro e Q&A, as práticas do relacionamento entre agências de live marketing e clientes. Faremos também o ABA e APP, os futuros profissionais da propaganda, e o ABA Summit 2019, encerrando em São Paulo os nossos 14 eventos que brindam esse ano de comemoração dos 60 anos da ABA. São encontros cuidadosamente pensados para vocês, com o objetivo de fortalecermos o ecossistema de marketing e, assim, colocarmos em prática o propósito da ABA, mobilizar o marketing para transformar os negócios e a sociedade. E hoje contamos com vocês na realização de mais um ABA Mídia, este aguardado encontro do nosso calendário. Nesse evento, contamos aqui com mais de 200 profissionais presentes neste momento e 15 palestrantes e moderadores que passarão por esse palco. Neste momento, eu gostaria de convidar a presidente da ABA, Neucina Tropardi, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Heineken, para suas palavras. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sempre fico muito feliz quando eu venho fazer uma abertura de um evento da ABA e vejo a casa lotada assim. Que é para nós, associados da ABA, é um sinal de que a associação vem conseguindo aumentar a sua relevância no mercado brasileiro. Esse evento é um exemplo disso. Mas eu queria fazer só um reconhecimento aqui, que acho que é válido, que a relevância da associação vem aumentando muito nos últimos anos, e isso se deve muito à figura do dirigente da associação e de sua equipe, porque eu e os meus colegas que compomos a diretoria, nós temos mandatos, nós passamos, nós ficamos durante um tempo, colaboramos com a associação, ajudamos a associação na sua condução estratégica, mas quem faz acontecer no dia a dia é a figura do presidente executivo, do dirigente e da sua equipe. Então, mais do que merecido dividir com vocês que a Sandra, que a ABA esteve como uma das suas patrocinadoras no Fórum de Marketing Empresarial do LEAD nesse final de semana, e a Sandra, nossa dirigente, foi agraciada com o prêmio de dirigente de marketing do ano, que na verdade, eu acho que um reconhecimento dessa evolução que vem acontecendo na ABA e que eu tenho muito orgulho hoje de fazer parte disso como membro da diretoria. Então, antes de eu falar aqui as minhas palavras, eu queria pedir uma salva de palmas para a Sandra, que sumiu. Está aqui, ó. Venha para a luz, Sandra. Venha para a luz. Venha para a luz, né? Está lá no fundo, ninguém enxerga direito. Então, parabéns, Sandra, mais uma vez. Eu falei com vocês no final de semana, tive o prazer de estar presente lá na cerimônia em que você recebeu o prêmio. E como uma associada que acompanha aí o trabalho da ABA, em todas as empresas pelas quais eu passei até hoje, eu tive alguma participação na ABA. Hoje tenho o prazer de estar presidindo a diretoria nacional e, portanto, acompanhei, nesses anos, a evolução da ABA
como entidade associativa, né? Então, parabéns, Sandra. Isso tem muito do teu trabalho e da tua equipe. Obrigada, Nel. Bom, pessoal, vou ser breve aqui para a gente começar logo o programa, né? Então, estar no Aba Mídia é sempre importante e especial, ainda mais agora como presidente dessa entidade, como eu acabei de dividir com vocês. Entidade que eu tanto respeito e admiro, e onde eu venho atuando por alguns anos, aí, seja no comitê jurídico, seja na diretoria, e por aí vai. Não vou falar quanto tempo para não divulgar a idade, né? O evento de hoje tem como tema o novo consumo de conteúdo e a evolução das mídias na comunicação das marcas. Atualmente, temos uma gama de conteúdo sendo oferecido por meio das mais diferentes plataformas. Séries, músicas, vídeos, aplicativos, mídias sociais. Nunca a arte de anunciar teve tantas formas diferentes como hoje em dia. Esse cenário é ainda mais destacado por todas as mudanças tecnológicas que acompanham o comportamento do consumidor, neste caso, o consumidor do próprio conteúdo. Por isso, nessa manhã, nos dedicaremos ao compartilhamento de experiências e reflexões sobre o comportamento do consumidor e a análise dos hábitos de mídia. Devemos estar atentos às inúmeras possibilidades nas nossas estratégias de marketing. Um aspecto a ser observado, por exemplo, é que cada vez mais as diferentes plataformas estão exercendo as mesmas funções, ou pelo menos funções parecidas. Muitas vezes, o que diferencia é o quê? O tamanho da tela. Ao mesmo tempo que os canais digitais conquistam mais consumidores e buyers, a televisão se mantém viva e influente no cotidiano do consumidor, e a mídia out of home atrai atenção nas ruas ou dentro de ambientes de grande circulação de público. O que irá nos destacar, enquanto profissionais, é o nosso olhar diante da maneira como as pessoas consomem o conteúdo. Isso, sim, está em acelerada evolução, como temos debatido em nossos comitês dentro da aba. Aproveito imensamente para agradecer a presença de todos vocês aqui e dos profissionais que serão recebidos nesse palco para compartilhar conosco seu conhecimento. Pois a presença de vocês e desses profissionais engrandece nosso ecossistema e tem a generosidade, pois todos vocês têm a generosidade de virem até aqui para dividir conosco suas ricas experiências. Muito obrigada mesmo por todos estarem aqui e para os profissionais, como diz a Sandra, as feras que vão subir aqui daqui a pouco, começar a dividir as suas experiências. Convido a todos a fazermos desse evento parte do movimento de busca por um melhor entendimento e consequente aprimoramento da nossa atividade em mídia, seja no mundo on ou offline. Tenhamos todo um ótimo Aba Mídia e uma excelente manhã para todos. Obrigada. A Nel saiu totalmente do script, como vocês viram, né? Me emocionou e eu agora estou aqui meio... não sei como é que eu continuo. Obrigada, Nel. Ela não diz quanto tempo ela está na aba, mas a Nel tem de dedicação para a aba e para o CONAR mais de 20 anos, tirando o seu tempo nas empresas por onde passou para se dedicar ao mundo associativo e trazendo essa contribuição. Nós, da aba, estamos muito felizes em ter a Nel na presidência. Para realizarmos esse encontro, contamos com apoiadores e parceiros muito importantes. Globo, cotista ouro, Eletromídia e Ótima, cotista prata, Bradesco, Facebook, Google, Grupo RBS, Cantor e Predicta, cotista bronze, JCDecaux, Pocket House, Twitter e UOL Ad Lab, apoio Welcome Coffee, Eletromídia e Grupo RBS, cotistas personalizados. Eu aproveito também para agradecer a todos os painelistas e moderadores que disponibilizaram o seu tempo para estar conosco aqui hoje. Solicito a todos os painelistas e aqui moderadores que já estão presentes nesse momento que cumpram rigorosamente seus tempos combinados, porque cumprir o horário é um valor da aba. Aviso que as perguntas devem ser direcionadas ao e-mail abamidia2019@aba.com.br. Desejo uma excelente manhã a todos vocês e vou, então, agora chamar o primeiro painel. Como as marcas estão liderando com o consumidor brasileiro, que é um dos mais conectados do mundo?
Abrimos o encontro de hoje com um tema de extrema importância ao nosso ecossistema, o marketing digital no Brasil. Para conversar sobre esse assunto, convidamos aqui as feras para o palco, começando por Marcelo Trípoli, por favor, que é um Expert Association Partner, líder do Comitê Executivo de Marketing Digital na América Latina, da McKinsey. Convido Camila Guimarães, por favor, Camila, Head de Pesquisa do Twitter Brasil. E para fazer esta moderação, André Vinícius, por favor, diretor executivo da UOL Ad Lab. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Obrigado, Sandra. Prazer estar aqui com a ABA, grande evento aí de mídia e, enfim, e começando o evento com um tema bem importante, né, que é nosso consumidor conectado, e eu vou abrir essa nossa conversa com essa pergunta, né? Qual é o desafio das marcas, anunciantes, agências, para falar com esse público, esse consumidor cada vez mais conectado? O Marcelo pode começar. Legal. Eu tenho um material para passar aqui. Acho que eu vou responder e vou passar, então, ali. Pode ser? Quer começar apresentando? Ou só para responder a tua pergunta aqui, não deixar a pergunta no ar. Perfeito. Aí eu vou ali para o... Tem uma apresentação de uma pesquisa que a gente fez sobre sobre o que está mudando nesse perfil aí do CMO, né? Eu acho que nunca foi tão desafiador, ao mesmo tempo, tantas oportunidades surgiram para quem trabalha com comunicação e marketing, né? Eu brinco que o marketing, a comunicação, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era uma caixa de lápis de cor com, sei lá, 6 cores, né? E hoje o marketing, a comunicação, é uma caixa de 100 cores diferentes, que inclui as 6 cores anteriores. Então, a gente não existe necessariamente uma substituição, mas existe, sim, uma amplitude do que é possível ser feito, dos pontos de contato com o consumidor, né? Ou seja, acho que existe muito mais possibilidade alternativa de uma marca conseguir engajar e gerar negócios com as pessoas do que existia 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, acho que eu sempre gosto de olhar da forma bastante otimista pelo momento que a gente está vivendo. Eu vou passar rapidinho o conteúdo, então, para vocês. Lembrando que o Marcelo aí é um pioneiro no digital, né? Então ele fala com propriedade desses últimos 20 anos. Quando eu comecei a fazer marketing digital, era quase que uma piada, tipo, fazer marketing digital no Brasil. Era realmente um negócio para quem queria desbravar o mercado e comer bastante mato alto, digamos assim. Eu queria só agradecer a Sandra pelo convite, agradecer a ABA. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar representando a McKinsey aqui num evento super importante do nosso mercado. E um dos motivos que me levou para a McKinsey foi conectar a McKinsey com a indústria de marketing e comunicação que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? E a McKinsey, pelo 3º ano consecutivo, apresentou em Cannes, esse ano em junho, uma pesquisa, né? Uma pesquisa entendendo um pouquinho o que está acontecendo com os diretores de marketing, entendendo o que está acontecendo com a cadeira do diretor de marketing e como que os gestores de comunicação e marketing das empresas precisam se adaptar a esse mundo tecnológico, né? Então, essa pesquisa da McKinsey, eu queria só abrir com uma matéria que saiu na Exame, acho que é a última edição, ou a penúltima edição, que fala sobre o mesmo tema, né? Então, o título da matéria é A Prova do Excel. E eu brinco que, quando eu resolvi fazer comunicação, faculdade de comunicação, eu fiz FAAP por um dos motivos é porque eu não sou um cara de exatas, né? E como a maior parte das pessoas que trabalham com comunicação, é uma pessoa que não tinha a maior aptidão ou gostava de exatas. E depois de 20 anos da minha carreira, eu fui trabalhar num lugar onde a coisa mais valorizada dentro da McKinsey é a sua capacidade de lidar com números. Ou seja, tipo, eu acabei tendo que morder a minha própria língua e eu estou num lugar hoje cercado de engenheiros e cercado de pessoas que são extremamente habilidosas em lidar com Excel ou ferramentas de dados. E aí sai essa matéria da Exame que diz que os CMOs têm que passar na prova do Excel, né? E que o cargo dos CMOs está caindo, né? Então, aqui esse dado mostra uma diferença aí nos últimos anos e que algumas empresas estão matando a vaga do CMO e rebatizando com vários nomes bonitinhos. O marqueteiro adora nomes, né? Chief Growth Officer, né? Chief Engagement Officer.
Mas a conclusão é que, independente do nome que a gente usa, se é CMO ou o nome que a gente quer dar, existe uma mudança, existe uma necessidade dos gestores de marketing serem mais analíticos, né? E a gente começar a mostrar relações de causa e efeito entre o trabalho do marketing, o trabalho da publicidade e o impacto no PNL das companhias. Não que a gente não gere o impacto, né? E aí, falando já da pesquisa da McKinsey, que a gente apresentou, a gente entrevistou 200 CMOs das Fortune 500 Companies no mercado americano e na Europa, para entender um pouco como que o CEO vê o CMO, como que o chefe do CMO enxerga, como o CMO está fazendo o seu trabalho, né? E aí, o primeiro dado, acho que ele é positivo, né? 77% dos CEOs e do C-Level entendem que os diretores de marketing, de comunicação, têm impacto no crescimento da receita das companhias. Ótimo, bom sinal. Significa que a gente não vai perder o nosso emprego, porque a gente está gerando impacto. O trabalho de comunicação, ele gera impacto. O trabalho de comunicação move o produto na gôndola, o trabalho de comunicação abre conta corrente, ou seja, o marketing tem um impacto positivo. A questão é aquela famosa frase que eu também aprendi na faculdade de comunicação como a primeira piada dos meus professores, que é aquela frase que vem de algum varejista do começo do século XX, e se você olhar no Google, ele é atribuído a vários varejistas, que diz aquela frase famosa: eu sei que 50% da minha verba de publicidade não funciona, o problema é que eu não sei qual 50%. Né? Isso, durante muitos anos, foi o jeito que os gestores de marketing lidavam com marketing e comunicação. Eles olhavam o agregado, eles entendiam que no agregado você tinha ali um investimento de marketing do ano e que o market share da companhia, de alguma forma, era sensibilizado por aquele investimento. Agora, a gente está vivendo em 2019 uma situação que isso não basta. Não basta mais entender que eu gasto X milhões por ano e que isso gera Y milhões de venda. Eu tenho que entender no nível de granularidade o que está acontecendo. Eu tenho que entender campanha a campanha, meio a meio, formato a formato. Ou seja, isso entra numa questão muito mais detalhada graças à tecnologia do que existia antes. E aí, falando um pouquinho sobre esse papel desse CMO, né, o que a pesquisa nossa apontou é que, ao mesmo tempo que existe um entendimento do peso do marketing, os CFOs, que é quem tem a tesoura, né, quem tem o orçamento nas companhias, não querem proteger necessariamente os investimentos de marketing. Então, quando uma empresa não atinge o resultado, né, quem dos senhores aqui trabalha em multinacional, qual a primeira linha de gastos que é cortada? Né? Para a empresa bater a meta, né, todo mundo tem bônus para ganhar, a empresa tem que chegar no resultado dela, né, e a primeira linha que é cortada é a linha de investimento em publicidade. Muitas empresas começam o ano com investimento e aquele investimento é quase que um investimento virtual, né? É a verba de marketing virtual, super digital, porque depois no segundo quarto já não é mais a mesma, no terceiro quarto não é mais a mesma, e isso tem a ver um pouco com essa, na minha opinião, às vezes falta de entendimento e de venda interna para o CFO, para o CEO, de que quanto que aquela verba de marketing ser reduzida vai impactar market share, share of wallet e outros indicadores. Né? E é um trabalho que tem que ser feito através do Excel, não através do PowerPoint. E muito menos através do animatic e do filme. Falando ainda, então, desse perfil aí do marqueteiro, né? A pesquisa apontou que tem 3 arquétipos de CMOs hoje no mundo, né? Ou seja, tem 3 tipos de diretores de marketing. Os unificadores, os amigos e os solitários. Né? E eu vou focar no unificador, que é o perfil que a McKinsey identificou na pesquisa, que é o novo tipo de CMO, ou seja, o CMO dessa nova geração, que se adaptou ao Excel, que consegue ser um aglutinador. A partir do momento que os consumidores estão conectados através desse aparelhinho que está na mão de cada um de vocês, o número de oportunidades de engajamento de uma marca com o consumidor multiplicou muitas vezes. O engajamento não é só baseado numa propaganda que aquela pessoa está vendo, na comunicação que ela está vendo, mas cada vez que ela abre o software do banco, cada vez que ela abre o software de pedir comida. Ou seja, cada interação com o aplicativo, com a interface tecnológica de uma marca é uma oportunidade de engajamento. E isso traz para o marketing uma oportunidade de controlar a experiência do consumidor. Então, em vez de o marketing controlar só a comunicação da marca com o consumidor, o marketing passa a ser um gestor da experiência da marca com aquele consumidor. Ela passa a ser a área que pode fazer
o papel de consumer centricity daquela companhia perante o consumidor, e que vai fazer com que toda a organização trabalhe dessa forma. Mas, para isso, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser um unificador. Ela precisa unificar outras áreas da companhia, né? Ou seja, o que é unificar as outras áreas da companhia, para tangibilizar aqui para vocês? Ela precisa ser uma área que vai gravitar essa relação do consumidor, mas que vai influenciar a área de finanças, a área de vendas, a área de produto, a área de tecnologia. Ela não pode ficar no seu quadrado, né? Ou seja, a gente vê muito hoje as empresas falando de metodologias ágeis, de organizações por cadeia de valor, e esse tipo de CMO está fazendo isso. Então, a gente vê aqui que as empresas que estão crescendo muito, elas têm 7 vezes mais chance de ter um CMO com esse perfil. Então, existe uma correlação entre o CMO unificador e as empresas de alto crescimento, mostrando que esse é o formato que está funcionando. Outro dado interessante é que existe um alinhamento de agenda, né? O CMO tem que estar alinhado com a agenda do CEO. Ou seja, o que é prioridade para o CEO? Que produtos vão ser lançados? E, a partir daí, você tem essa marcha acontece. Além disso, você tem 3 vezes mais chance desse tipo de CMO estar gerenciando a jornada do cliente. Então, como a gente falou aqui, Consumer Centric, jornada, você tem esse loop completo através desse perfil de CMO. E, por último, eu queria falar um pouquinho que o CFO tem que estar no mesmo mindset, né? Ou seja, o CFO ele precisa entender os economics por trás do marketing. Ele precisa entender o seguinte: quanto mais eu invisto em marketing, isso, de alguma forma, vira um asset para aquela companhia que vai virar venda em algum momento. Pode não ser uma venda instantânea, mas pode ser uma venda daqui a 3 meses. Mostrar essa correlação é super importante. Então, eu só queria dar uma pincelada. Esse estudo está disponível no site da McKinsey. Se vocês buscarem McKinsey Cannes 2019, tem um paper gigante com uma série de dados que falam do perfil unificador. Aqui era só para dar um cheiro para vocês, para a gente não gastar muito tempo com dados, que é uma coisa meio chata apresentando. Se vocês quiserem, na internet, vocês têm todo esse material disponível. Obrigado. Agora vamos com a Camila. Ela é expert nessa análise do consumidor, em pesquisa. E ela hoje no Twitter, mas tem uma experiência grande também em bens de consumo nas maiores empresas do mundo, que é a Coca-Cola. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu vim apresentar uma pesquisa, alguns dados que a gente tem sobre o consumo de Twitter e televisão. Então, eu não vou falar muito aqui sobre o aspecto criativo, porque eu sei que as marcas de vocês já fazem coisas lindas e incríveis. Vou falar mais sobre alguns estudos que a gente fez. Então, primeiro, passando por alguns dados... Estou com o passador? Espera aí. Foi. A gente vai passar por 3 coisinhas. Primeiro, entender que o brasileiro ama a televisão, né? E como que ele conversa sobre isso. Depois, entender sobre as audiências. E, por último, entender sobre resultado para as marcas. Então, entendendo um pouquinho, 92% dos usuários de Twitter, eles usam o Twitter e assistem televisão ao mesmo tempo. E o que eles fazem? Eles usam em todos os devices que eles possuem. E o que eles fazem? Em geral, eles estão buscando mais conteúdo. Então, eles estão comentando sobre o programa que eles estão vendo, compartilhando essa experiência, buscando informação sobre esse conteúdo que eles estão vendo. Eles estão buscando produtos para comprar. E também fazendo buscas, sobre o que eles estão assistindo. E, quando a gente compara o usuário do Twitter com o usuário de outras redes, a gente vê que todas essas buscas, a gente tem um percentual maior do que os usuários de outras redes. Então, o Twitter é realmente uma rede em que a gente... eu não vou falar sobre o conceito de segunda tela, mas ele foi, no início, o conceito de segunda tela, mas hoje são 2 telas, não é sobre primeira e segunda. Então, realmente, é o perfil do comportamento da rede. Quando a gente fala em números, no ano passado, em 2018, a gente teve 287 milhões de tweets sobre televisão, só no Brasil. Quando a gente fala em mundo, passa de 1 bi. E os top gêneros comentados foram, preciso olhar, esportes, premiações, reality shows e programas de drama e novelas. Então, o que a gente vê também? O poder do ao vivo. Quando a gente olha o volume de tweets por autor, a gente vê claramente que os esportes, os realities e as premiações são os momentos que as pessoas postam mais tweets. Então, a mesma pessoa está assistindo
um awards qualquer, um Oscar, e aí ela está lá fazendo um compilado de 20, 30 tweets, e o mesmo acontece para esporte. Eu não sei se alguém entrou no Twitter domingo, mas assim, era Flamengo, Ceará. Eu assim, gente, só isso que as pessoas estão falando, e MasterChef. Agora, passando um pouquinho sobre as audiências, a gente tem uma curiosidade de entender um pouco como as audiências se relacionam, e, para isso, a gente fez um estudo com a Kantar, né, a Kantar Ibope, porque eles têm tantos dados de TV quanto os dados de Twitter, né, o Kantar Social TV, que também é uma parceria. E aí, o que a gente pediu para a Kantar olhar para a gente? A gente pediu para eles entenderem a correlação entre as audiências, como elas se falam, se tem alguma causalidade, ou seja, se uma audiência impacta na outra e quanto, né? Então, também olhar um aspecto da atribuição. Quando a gente olhou as audiências, a gente viu que em 48% dos casos analisados, isso a gente olhou mais de 220 programas dos mais diferentes gêneros, TV aberta e TV fechada. A gente viu que 48% tem uma correlação positiva. O que isso significa? Significa que as audiências estão subindo ou descendo, fazendo o mesmo movimento. Esse caso que eu estou mostrando para vocês, especificamente, é um episódio de MasterChef. Então, a gente vê claramente que a audiência do MasterChef vai subindo e o volume de tweets vai subindo também, que é a linhazinha azul. Esse é um modelo de programa que você tem, né, um grande finale, uma eliminação no final, e que, portanto, faz muito sentido. E também o MasterChef é um conteúdo que sempre estimulou a conversa, né, sempre estimulou as hashtags, etc. Então, a gente vê claramente o potencial de você trabalhar Twitter e TV juntos. Existem os casos da correlação negativa que a gente achou muito interessante, que, apesar da audiência da TV cair, e aqui eu estou falando de um episódio de Big Brother, porque o Big Brother ele começa no topo do horário nobre, e aí ele vai indo para mais tarde, que é realmente quando a audiência de TV cai, mas a conversa sobre o Big Brother vai crescendo. Então, na verdade, o movimento que a gente vê é complementar. A audiência do Twitter ela passa a se engajar mesmo após a audiência cair. Então, quando você, na verdade... O assunto pode estar morrendo na TV, mas ele está voltando e crescendo no Twitter. Então, em 100% dos episódios de Big Brother, por exemplo, que a gente olhou, o Twitter ele continua trazendo engajamento para a conversa sobre Big Brother, mesmo depois da TV perder a audiência. O que eu falei da segunda tela é que não necessariamente o Twitter é a segunda tela. Por quê? Porque a gente viu que em 23% dos programas analisados, o Twitter gerou audiência na TV. O que isso significa? As pessoas estavam conversando sobre o Twitter, sobre aquele programa, e levaram as pessoas que estavam lendo à TV. Vou dar um exemplo muito claro, né? A Tata Werneck fez um post sobre o Late Night, perguntando: vocês estão vendo Late Night hoje? E aí a gente viu um incremento na audiência do Late Night nos 3 minutos seguintes. Então, isso acontece em 23% dos casos analisados, e o incremento de audiência ele chega a ser absurdo. A gente viu que ele tem uma contribuição de 1 a 12% dos ratings de TV. E, por último, a Kantar criou uma métrica para a gente chamada telespectador engajado, que nada mais é do que pegar o volume de autores que estão falando, que estão tweetando, sobre o rating daquele programa. E o que a gente vê? Que os programas ao vivo eles são especialmente engajadores. Então, só como um exemplo, o Super Bowl ele teve 37% de telespectadores engajados. Como é que eu faço essa leitura? Se eu tinha 100 pessoas na TV, eu tinha 37 tweetando. É gigante. Você está em outra plataforma falando com mais de 1/3 da audiência de TV. Quando a gente olhou o Golden Globe, foi 18, e quando a gente olhou o MTV Millennium Awards, também 19. Então, assim, é muito, muito grande o volume de audiência que está falando. E eu nem estou falando sobre as pessoas que estão lendo, né? Quando aqui a gente fala de tweet, é quem está comentando, que é a parte mais ativa dos usuários. E aí, só para concluir, a gente também tinha uma curiosidade para entender resultado, porque, como a gente faz esses trabalhos com muitas marcas em que a gente concilia TV e Twitter, a gente queria entender se, de fato, isso traz um resultado mais positivo para as marcas. Então, esse estudo é super recente, ficou pronto semana passada. A gente fez em parceria com a System One, que é uma empresa de pesquisa que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa de pesquisa que privilegia o sistema 1 do cérebro. Então, só para passar muito rápido, para quem não está conhecendo, não está familiarizado com o sistema 1 e o sistema 2, o sistema 1 é o sistema intuitivo, é o sistema que não é racional, e o sistema 2 é o sistema racional, consciente, etc. Por muito tempo, a gente achou que o marketing tinha que ser feito com argumentos do sistema 2, argumentos racionais. E 2 ganhadores do Prêmio Nobel
Provaram que não. Provaram que as nossas escolhas de compra de marca, nas escolhas desde o supermercado, até porque eu uso essa roupa, elas estão muito mais associadas a algo que é mais intuitivo, mais inconsciente. E aí, esse instituto de pesquisa, ele percebeu que existem 3 aspectos que as marcas têm que ter para atingir o sistema 1 do cérebro. Fama, que nada mais é do que ser uma marca top of mind, ser uma marca conhecida. Feeling, que é a gente tem um sentimento positivo em relação à marca. E fluência, que é o entender quais atributos estão associados àquela marca. Esses 3 aspectos, fama, vou falar em inglês, tá? FFF, que é Fame, Fluency e Feeling, eles fazem uma combinação. As marcas que têm isso mais alto, esse índice, obviamente, são as marcas super, ultra valorizadas no mercado, que são muitas das marcas de vocês aqui. O que a gente viu é que as marcas que têm esse índice mais alto também têm uma correlação com o share de mercado, de 0,85. Então, não é só um índice que foi criado, né? A partir de 191 marcas analisadas, a gente viu que as marcas que têm esse índice, que tem fama, fluência e sentimento positivo, elas acabam também tendo share de mercado. E aqui vou mencionar, né, marcas que vocês estão acostumados, né? Então, a gente está falando de Omo, a gente está falando de Coca-Cola, né? A gente está falando de marcas que são super admiradas e são marcas que têm share de mercado bem alto. O nosso estudo, a gente olhou 9 marcas, a gente olhou 9 campanhas que usaram Twitter e TV, e a gente olhou 3 categorias. A gente olhou telecom, varejo e bens de consumo. Bom, aqui são as bolinhas desenhadas, mas, basicamente, Twitter e TV alavancou muito o índice, principalmente de sentimento e influência, que é a parte de atributos. As pessoas que foram impactadas pela campanha nos 2 meios, elas tiveram o dobro do incremento do que as pessoas que foram impactadas apenas por TV. Então, quando eu estou falando de feeling, a barrinha cinza é de quem não foi impactado por nenhum meio, a barrinha roxo claro, lilás, é quem foi impactado por TV, e a barrinha roxo escuro, quem foi impactado por TV e Twitter. Então, foi 13 pontos de incremento no índice. E, quando eu estou falando de influência, né, que é a pessoa associar atributos positivos, a gente teve 19 pontos de incremento também para quem foi impactado. Então, a gente vê que, sim, a TV tem um grande poder, e aí a TV tem até um poder maior da fama, né, que é uma outra métrica, mas o Twitter ele traz esse sentimento positivo em relação à marca e também esse conhecimento sobre quais são os atributos daquela marca. Aí, só para ilustrar um pouco, os principais atributos que foram alavancados foram: é uma marca que sempre traz novidades, é uma marca única, é uma marca diferente, é uma marca falada. Então, isso foi o que a gente viu que saltou nas campanhas que usaram Twitter e TV. Gente, é isso. Queria trazer um pouquinho desses dados. Esses dados vão estar disponíveis para vocês. Lá no Twitter, a gente faz várias reuniões com vários de vocês, né, que são nossos clientes, e também alguns que podem vir a ser. A gente está super disponível também para conversar. Me sigam no Twitter, o meu @ é Camila Guimarães Pereira, então Camila GP. Me sigam lá e a gente se vê por aí. Obrigada. Muito bom. Eu vou usar como gancho a apresentação do Marcelo, que ele mostra... Uau! Ele mostrou, por meio de pesquisas, aí, o levantamento que a McKinsey fez, que cada vez mais muda o perfil do CMO e eu acredito que, consequentemente, profissional de marketing em geral. Então, o que a gente imagina, que a gente já sabe, quem trabalha nesse meio, quem tem estruturas digitais, sabem que o nosso maior desafio, um dos maiores desafios, é a educação. É a educação, é você ter profissionais capacitados para entender toda essa mudança na forma de consumir conteúdo, na mudança em desenvolver trabalhos de marketing. São capacitações inatas, são capacitações que têm que ser desenvolvidas. O que esse novo profissional de marketing precisa ter para que a gente tenha sucesso nas iniciativas? Acho super legal essa pergunta, porque existe um apagão de profissionais de marketing que têm esses skills novos no mercado, né? O mercado digital crescendo muito, muitas empresas contratando e esses profissionais mais analíticos, né? Você tenta contratar hoje em São Paulo aqui um data scientist, uma pessoa de analytics, alguém que sabe programar em Python, R, sabe fazer cruzamento de base de dados, não existe. A pessoa, na verdade, ela está ultra empregada, né? Mas todo diretor de marketing, todo profissional de marketing precisa saber Python, precisa programar? Não.
Acho que não é necessariamente isso. Agora, todo diretor de marketing deveria saber um básico de estatística. Deveria saber fazer um PROC-V no Excel. Deveria, aliás, abrir o próprio Excel e ter acesso ao Google Analytics e não pedir o relatório da agência num PDF a cada uma vez por mês e ficar lá na mesa dele. Quantos de vocês aqui que trabalham em marketing têm acesso ao Google Analytics das contas que vocês, das marcas que vocês estão gerenciando? Levanta a mão, por favor. Tá vendo? Essa é a primeira coisa que eu falo para um diretor de marketing. Tenha curiosidade, abra uma vez, abra lá o GA você mesmo, pede para a tua agência dar usuário para você. Então, acho que tem um pouco de curiosidade, né? Porque é um negócio meio árido, é meio chato. Eu também prefiro ver o filme, eu também prefiro receber no meu WhatsApp aqui o último corte do filme com a Ivete Sangalo, mais legal do que abrir o Google Analytics. O problema é que o CFO, na hora que você for lá discutir com o CFO, pedir mais grana, defender teu budget, defender o teu emprego, ele quer ver o GA, ele quer ver o funil, ele não quer ver o filme da Ivete. Alguns querem, mas o GA é importante, né? Os dados de conversão são importantes. Então, eu acho que tem um lance de curiosidade, não acho que tem a ver com treinamento formal necessariamente. Então tem que fazer um treinamento, todo mundo quer fazer um treinamento. Eu faço Singularity, eu faço Hyperize, tem vários buzzwords de treinamentos, várias certificações, mas tem muito conteúdo de graça. Abre o YouTube lá e faz lá um webinar de Advanced Analytics, entende o que é Machine Learning, os conceitos, de novo. Ninguém, ainda mais se você é um gestor, você está numa posição mais senior, você não vai ser esperado que você opere as ferramentas. Mas tenha no seu celular, baixe o AdWords no seu celular, baixe a ferramenta de mídia do Twitter, e tenha curiosidade de ver você mesmo. Né? Acho que todo gestor de marketing hoje não dá mais para estar naquele modelo que ele só pede coisas para os outros e tem um monte de gente em volta fazendo, e é tudo a agência. Né? Acho que esse lance da agência faz tudo, o cliente só pede, depois olha, é um modelo extremamente não funcional para o mundo rápido que a gente vive hoje digital. Camila quer falar sobre esse mesmo tema, que acho que a educação é bem importante para todos os envolvidos na cadeia. Bom, tá ligado aqui? Tá. Eu sou suspeita para falar, porque sempre trabalhei com pesquisa, BI, etc. Então, eu sou apaixonada pelo universo dos dados e sempre trabalhei na área de marketing também. Então, concordo muito com os pontos que o Marcelo falou. A gente vê um movimento muito grande de clientes que dão um salto quando eles fazem esse movimento deles terem contato direto com o veículo, por exemplo. Né? Então, a gente vê, quando o cliente tem contato direto com a gente, ou com o Face, ou com o Google, a transformação que acontece nas campanhas. Então, assim, não é que a gente vai eliminar as agências, mas pega as rédeas também, né? Entende um pouco melhor o que está acontecendo. Hoje, praticamente tudo é de graça, não só as ferramentas internas desses veículos, que disponibilizam não só a parte digital, mas você tem ferramentas sobre como fazer o melhor conteúdo, como falar melhor com a audiência, etc. E você tem outros cursos online também, que te dão conceitos básicos de estatística, conceitos básicos de aplicação de dados para um plano de marketing, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista de educação, está tudo aí. E do ponto de vista de atitude, eu acho que é muito o que o Marcelo falou, assim, os anunciantes estarem mais perto. E como hoje a gente tem absolutamente um universo gigante, é até importante para o diretor de marketing entender o que está disponível para ver o que ele vai olhar. Né? Porque aí eu vejo também que as empresas que estão com maior maturidade, elas já estão na fase foco. Né? Elas fizeram já esse processo de olhar tudo que tem disponível e entender o que faz sentido para o seu negócio, para o seu produto. E olhar. Então, acho que o primeiro passo é tomar as rédeas e depois entender o que faz sentido para você. Uma outra coisa bem interessante que eu notei na apresentação da McKinsey é a questão da integração. O profissional que ele é unificador. Dentro dessa unificação, a gente percebe que hoje, com o digital, tem muito ponto de contato com o consumidor. Né? E isso é totalmente novo na disciplina de marketing. Você envia mensagem, você provoca e você tem isso retornando de diferentes outputs, em várias redes sociais, nos canais do próprio cliente. Como a gente usar esses dados. Queria até dessa vez a Camila, que ela é pesquisa, mas como a gente usa esses dados e se as empresas estão preparadas para receber esse dado e trabalhar com eles como sendo insights para desenvolver novas campanhas e seguir aí melhorando esse processo de comunicação. Bom, você trabalha com COEs, né? Então pode falar melhor que eu, mas assim, eu vejo que as empresas estão organizando os dados,
né? Então, acho que é um primeiro passo, porque, como eu falei, é infinito, é muita informação. Então, acho que tem um primeiro passo de organizar. Tem um passo também de automatização, e aí foi o ponto que o Marcelo falou, né, da gente programar, da gente mexer em Python, e botar a mão na massa e organizar as informações. E tem o terceiro passo, que talvez seja tão complexo quanto achar um profissional de data scientist, é achar o profissional de insights também, né? Porque o profissional de insights é aquele que vai ter a capacidade de olhar o dado e entender o que faz sentido dali, o que é relevante para a história que eu quero contar, né? Então, eu acho que esse é o caminho, mas não é fácil. E eu acho que faltam também pessoas com esse perfil, mas nada que a gente não possa ser treinado, aprender a fazer e colocar a mão na massa. Vou dar só um exemplo para vocês, porque acho que os exemplos deixam mais tangível, né? Imagina você fazendo uma campanha para tentar vender, sei lá, um plano de celular para um usuário e o cara vê no Facebook dele lá, ou no Twitter, ou em qualquer mídia, uma oferta lá para compre aqui, um pacote X de internet, e esse cara está com aquela empresa reclamando no Reclame Aqui, mandando um monte de mensagem direct, ou seja, essa pessoa está extremamente insatisfeita com a empresa, e a empresa, além de não resolver o problema dessa pessoa, fica gastando dinheiro de mídia para tentar vender uma coisa para essa pessoa que tem a probabilidade de não comprar nada daquela empresa, porque naquele momento a relação está muito abalada, né? A McKinsey fez um projeto para uma operadora americana que economizou $100 milhões simplesmente fazendo o cruzamento dos dados do saque com as audiências de mídia online. Ou seja, simplesmente fazendo um robô que todo dia negativava e parava de servir mídia online para pessoas que tinham um NPS abaixo de tanto. Não é extremamente simples de fazer isso. Basicamente, o dado já estava na companhia, o dado estava no saque da companhia, foi feita uma integração do saque dessa companhia com as audiências de internet e de mídia online, que dão esse poder de você customizar as audiências. Para isso, o CMO tem que tirar a bunda dele da cadeira e não criar uma audiência só usando third-party data, que, aliás, com a lei de proteção de dados, vai reduzir muito a possibilidade de você só se basear nos dados que os veículos de mídia entregam, você precisa construir seus próprios dados. Então, nesse caso, o CMO unificador, André, que a gente está falando aqui, é o cara que vai, às vezes, o call center e o atendimento não está sob gestão do CMO, mas não é porque não está sob gestão dele que ele não pode fazer nada a respeito. Vai lá, fala com outro cara, fala com o cara de tecnologia, integra os dados, né? Então, eu acho que tem um pouco de atitude. Eu acho que a atitude é o mais importante, entender as possibilidades e ter a atitude certa para provocar, para não ficar só baseado nas mesmas fórmulas. Legal. Bom, acho que a última pergunta aqui, pelo tempo, vamos respeitar o tempo conforme a Sandra nos pede, né? É a diretriz da aba. Ela falou que ela corta o microfone se a gente Exatamente. não terminar no tempo. E eu acho assim, eu queria falar, porque o tema central desse nosso evento é a questão do digital, né? E eu tenho uma opinião pessoal de que hoje o digital permeia tudo. Você não tem mais essa borderline de digital ou offline. As TVs já são digitais, os publishers têm plataformas digitais, tem os ativos digitais, mas você tem tudo, todos são pontos de contato, como você falou, com o consumidor. Como que você consegue unir as plataformas globais, esse novo, com o que já existe no passado, com o out of home, com os produtores de conteúdo, enfim, qual que é a fórmula de sucesso para o marketing de comunicação usando tudo que tem disponível por aí? Bom, para mim é consistência, é com uma palavra, assim. E só para complementar, a gente fez um estudo agora de geração Z, que é a geração que tem até 24 anos. Não existe a questão conexão. Esse conceito de conexão não existe, porque isso já caiu por terra. Bom, só uma palavra final sobre o tema, está percebendo o fim ali, a Sandra está aqui já para me intimidar. Mas existe um negócio que eu acho que os anunciantes ainda não conseguiram resolver, que é o negócio do modelo de atribuição. E que eu acho que esse negócio de atribuição cross-mail é a grande bola da vez. Ou seja, como é que eu crio uma relação entre a pessoa que viu out of home, aqui na avenida, e depois entrou lá no Twitter, e depois clicou lá no link patrocinado e comprou. Já existe tecnologia para isso já dá para ser feito. Então, acho que pesquisar o assunto attribution models e modelos de atribuição, eu acho que é uma parte da resposta do que você está falando. Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Nós vamos seguir aqui em direção ao painel 2 desta manhã.
E nós vamos falar o seguinte, que a Carta Global de Mídia, que foi lançada pela WFA globalmente e pela ABA no Brasil, engloba questões de alta relevância para o mercado de publicidade digital. Então, gostaria de chamar o palco para conversar sobre isso e sobre, principalmente, os 8 princípios que regem esta Carta Global de Mídia, Suzana Pamplona. Ela é diretora de inteligência de marketing da Natura e diretora da ABA. Convido também o Paris Piedade Neto, que é vice-presidente de dados e performance da Almap BBDO. Paris, vamos lá. Para mediar esse encontro, eu vou convidar o presidente de comitê de mídia da ABA, o Marcos Frade, que é Head de Digital Media and PR da LG. Aproveito para compartilhar com vocês que nós estamos aqui agora com 315 profissionais presentes e estamos também via streaming. Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Suzana, Paris. O tema do painel que nós temos aqui é para poder falar sobre os desafios do mundo digital, o que é regra e o que é exceção, e esse é um tema extremamente pertinente, até porque a gente vive num mundo de mídias digitais, e o que a gente tem menos é regra mesmo, né? A gente tem mais exceção do que regra, e a gente está surfando nas ondas das exceções para poder compormos os nossos planos de mídia, os nossos investimentos em mídias digitais, e a gente sente uma necessidade não de emparedar a questão de dados ou a questão do modo como se faz mídias digitais, mas de trazer um certo conforto, e eu estou falando do ponto de vista dos anunciantes, né, de trazer um certo conforto para as estratégias que são dos anunciantes. Quando eu digo conforto, é muito em cima do que teve aqui no primeiro painel, aquela conexão com o CFO das empresas, ela é hoje extremamente premente, porque o tempo todo nós somos cobrados pelos resultados dos investimentos que são feitos em marketing. E a gente tem muita dificuldade de conectar os investimentos em mídias digitais, principalmente, em função da dispersão que nós temos de dados e da volatilidade que nós temos de dados. Então, eu vou convidar primeiro o Paris para poder fazer uma apresentação sobre a questão dos dados, e a gente vai ver um pouquinho a visão dele, e, na sequência, a Suzana ela vai colocar o ponto de vista do anunciante, né, da experiência que tem de Natura, e a gente segue no debate. Bom dia, tudo bem? Eu sou Paris, como o Marco falou. Quero aproveitar para agradecer a presença de vocês. A associação é feita disso, é feita do reconhecimento do trabalho de quem está aqui por trás construindo como abrimos o evento hoje. Isso é muito importante para o que a gente vai falar. Eu vou fazer uma provocação aqui. Vão ser muitos slides, pouco tempo. E eu queria perguntar quem conhece essa mulher aqui, só levantar a mão rapidamente. Praticamente zero. Ela chama Sharon Watkins. Ela foi uma das vice-presidentes da Enron, aquela empresa de energia elétrica que em 2001 teve uma fraude muito grande. Tinha o diretor financeiro, o CFO, esse cara saindo algemado da empresa. Ele estava manipulando dados junto com a auditoria. Os dois foram presos. A Arthur Andersen, que era o auditor, foi diluída. A Enron quebrou em menos de um ano. E era uma empresa inovadora que faturava centenas de bilhões de dólares. Vocês não esperavam isso hoje, né? Tem outras pessoas aqui indicadas pela Político, um site que fala sobre política, e são os chamados whistleblowers, né? Que são os denunciantes, e que em português é delator, que não tem a mesma conotação como a gente tem no resto do mundo.
Mas, só para dar um exemplo, no mercado americano, para proteger as pessoas que denunciam as ações erradas das empresas, existe um programa com prêmios, né? Você ganha dinheiro se você tiver a coragem de fazer isso. E mesmo assim, tem pessoas como o Edward Snowden, esse daí eu não vou perguntar, que eu imagino que já é um pouco mais famoso, que denunciou o governo americano trabalhando para o governo americano. E o Christopher Weil, que denunciou a Cambridge Analytica, que estava interferindo nas eleições americanas e na saída da Inglaterra da União Europeia. Eu vou só voltar aqui, dar um destaque aqui à última pessoa ali, que é o Bradley Manning, que depois virou Chelsea Manning, ou seja, era uma pessoa com um transtorno de identidade, então ele se sentia mulher num corpo de homem, trabalhava no exército americano, esteve na guerra no Iraque trabalhando, e ele também denunciou o governo americano. Então, por que essas pessoas estão fazendo isso? Tem essa flechinha ali para mostrar que o número, se você procurar o número de whistleblowers, está crescendo. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Primeiro, porque elas têm coragem. Segundo, porque elas têm valores éticos, né? Têm princípios. E, principalmente, porque elas partiram para a ação. Essa é a minha provocação. Na nossa indústria, em janeiro de 2017, o Mark Pritchard, que acho que ele ainda é o CMO global da Procter, ele fez um discurso que foi muito enfático, muito importante, muito representativo para a nossa indústria. Eu andei com esse discurso no celular, acho que 1 ano e meio, e eu sempre assisti um pedaço de novo para me inspirar com esse cara. E ele basicamente falou sobre transparência, que é uma das bases do documento, é um dos temas que a gente mais repete na indústria. E ele era o responsável por em torno de 6 bilhões de dólares. Imaginamos, como todos aqui, que vem diminuindo ano a ano esse budget, né? Muita dificuldade para aprovar, convencer o CFO. Mas uma pessoa que fala num palco de um evento que ele está sendo enganado, que ele está comprando audiência não humana e não vista, que as agências dele estão fraudando ele porque ele deixou no contrato. Normalmente sai com a algema, né, e vai preso que nem o cara da Enron. Só que ele foi um cara corajoso, foi um cara visionário, e ele combinou primeiro o jogo dentro de casa e falou, olha, a gente tem que mudar, tem erros que são meus, tem erros que são da agência, tem erros que são dos veículos, tem erros que são da tecnologia, tem erros que são crime organizado. E acho que nos últimos anos a gente vem conjugando e usando essa palavra transparência de diferentes formas, fontes, tamanhos, mas está faltando uma coisa. A gente, quando olha os documentos de 2015, já falavam da importância de transparente. Aí eu estou pegando exemplos do mundo inteiro, tá? Eu participei aqui no Brasil, entre 2016 e 2017, de um comitê que falava sobre o combate à fraude, né? E a base do documento era falar sobre transparência. Esse documento ficou tão legal que foi distribuído para 20 países. A turma que me ajudou a construir ficou muito feliz. Um grande estudo da ANA, aí, que é o equivalente da ABA nos Estados Unidos, parte também da WFA, ficou muito famoso, mostrava como que na mídia programática o dinheiro sumia, né, por falta de transparência, entre outras coisas. E, obviamente, no final do ano passado, o WFA ele publicou um documento que a ABA aqui no Brasil fez uma tradução, uma localização. Eu, desde o dia que eu vi esse documento, dividi, li, fiz comentários positivos, compartilhei no LinkedIn. E, inclusive, esse documento, no SEMP, ele está sendo reconhecido como um documento relevante para o mercado e vai ter, em breve, uma recomendação formal do SEMP de adotar esse documento. E, nessa linha do que eu estou falando de ação, de ética, de valores, eu tive agora em julho em Stanford estudando, eu fiquei muito feliz com uma aula que eu tive sobre ética. Eu fiz um curso de negócios e tive uma aula sobre ética, extremamente desconfortável, uma aula que a gente sai da sala repensando vida, valores, conceitos, e todos os engenheiros que aprendem a programar lá, o Computer Science, que são esses engenheiros que estão trabalhando com inteligência artificial, com data science, nas plataformas e tal, hoje eles têm uma aula obrigatória sobre ética no curso de programação. É uma aula com prova, é uma aula difícil, parecida com essa que eu tive. E Stanford, só como um exemplo, tem diferentes iniciativas em diferentes universidades, criaram um centro para discussão ética dos impactos de dados na inteligência artificial,
no aprendizado por máquina, no machine learning e assim por diante. Todos esses slides vão estar disponíveis depois no site da aba, tem os links para vocês acessarem. Tá? Mas não é só sobre transparência que eu queria falar. Eu queria falar sobre também o compliance. O compliance é chato, é difícil de explicar. Eu vou resumir através da lei. Essa lei, chamada Lei da Empresa Limpa, ela diz que a pessoa jurídica sofre as consequências da pessoa física e vice-versa. Então, se tem um funcionário na sua empresa fazendo uma coisa errada, ambos estão correndo risco. Não dá para falar que a culpa é do outro. A gente tem que tomar atitude, a gente tem que partir para a ação. Então, não é só sobre transparência, é sobre ação, que eu queria fazer essa provocação, esse espaço que me foi concedido aqui pela aba, é sobre ética. Então, a gente tem que, mais do que valorizar a transparência, que acho que já é bastante discutido, a gente tem que exigir a transparência. Então, como eu sou jovem, eu vou falar na minha linguagem, que é partir o hashtag ação, é isso que eu convido vocês a fazerem, porque esse tipo de imagem não move ninguém para ação. Ou então a gente pode usar o efeito do Homem-Aranha, que cultura pop sempre é bom, né? Que o Uncle Ben explica para ele que com grande poder vem grande responsabilidade. A gente tem muito poder na nossa mão, a gente tem muita responsabilidade, então a gente tem que partir para a ação. Esse é meu convite e a minha provocação para vocês. Tem um momento cultural aqui que eu ainda tenho 1 minuto e 50 segundos. Tem alguns filmes bons. Esse daqui sobre Cambridge Analytica foi recém-lançado na Netflix. Esse é o mais antigo documentário do Edward Snowden, não é aquele com o Edward Norton. E tem também um documento sobre inteligência artificial chamado AlphaGo, e o Black Mirror, que eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, porque também é provocativo. Agradeço, estamos aí. Obrigado, Pares. Eu vou aproveitar o seu 1 minuto e 22 para poder colocar só alguns pontos e ressaltar alguns pontos. Primeiro, tem uma frase ali muito contundente que o Pares coloca, que é exigir transparência. Então, isso é fundamental e esse foi todo o argumento que nós abraçamos na aba quando fizemos a tradução, a tropicalização do texto do WFA para lançar a Carta Global de Mídia. E a Carta Global de Mídia, dos 8 pontos que estão na Carta, 6 deles estão relacionados à transparência. E a gente fala muito em transparência, fala em transparência de dados, mas a gente tem muita dificuldade de exigir transparência de dados. Até porque nós somos rodeados de alguns parceiros, players, que colocam e impõem determinadas práticas que nos amarram e fica muito difícil a gente conseguir realmente trazer a transparência para o primeiro plano. E aí, quando a gente fala de transparência, a gente fala de auditoria, a gente fala de necessidade de compartilhamento de dados, a gente tem muita dificuldade de compartilhamento de dados entre indústria e varejo, por exemplo, a gente tem dificuldades de fazer com que os counterparts, né, quem está em uma ponta da mesa e outra ponta da mesa, entenda que a gente está deixando dinheiro na mesa quando a gente não compartilha dados e, principalmente, tem muita gente que compartilha dados de forma errada. A gente vai ouvir agora a Suzana para entender um pouquinho do lado do anunciante, como é que isso é visto, como é que isso é trabalhado na experiência do que ela tem de Natura. Obrigada, Marco. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Pares e com você e com vocês para falar desse ponto de vista dos desafios do mundo digital e como lidar com os dados nessa carta. É um desafio para todos nós mesmo e a Natura preza muito por como lidar com os dados e essa transparência. Então, falando desse desafio, começa do ponto de vista de consumidor, né? E já há algum tempo a gente tem essa evidência. Eu coloquei aqui essa provocação da AdAge de que as pessoas não confiam na gente, né? E saiu esse estudo da Edelman de que corrobora isso, de que a mídia, de uma maneira geral, é um dos que menos tem confiança, né? Então, a gente tem o tempo inteiro que pensar de como que a gente desenvolve uma relação respeitosa e responsável para as pessoas com quem a gente se relaciona, né?
porque a gente tem essa responsabilidade. As pessoas estão cada vez mais céticas. Então, a gente tem informação das pessoas, como que a gente usa essa informação para dar de volta, porque elas já não estão confiando na gente. E pensando que, neste mundo de tecnologia, quando a gente olha no lifespan da Standard & Poor's, as empresas duram cada vez menos tempo. Né? Então, na década de 60, essas empresas duravam 60 anos, o que se estima é que elas não vão durar nem 15 anos. Então, o que faz com que as empresas durem? Ou o que essas empresas têm em comum que faz com que elas durem cada vez menos tempo? A Natura, como empresa brasileira, está comemorando 50 anos esse ano. Então, a gente se orgulha muito. E uma das coisas é esse respeito muito grande, primeiro as consultoras e as clientes das consultoras, que são os consumidores. E como a gente lida com toda essa informação que está na nossa mão para a gente dar de volta. Porque os dados, quando a gente olha, o que faz é que essa velocidade enorme que a tecnologia proporcionou, e aqui, em homenagem ao Marcelo, é um quote de um dos sócios da McKinsey, que a tecnologia, o que está por trás, é que ela levou a esse mundo vertiginoso de dados. E o nosso problema não é de falta de dados, é de excesso de dados, na verdade. Então, o que importa é como lidar com essa quantidade de dados, nessa velocidade cada vez maior, e como filtrar tudo isso, né? Porque o que importa não é como capturar esses dados, mas o que fazer com eles e que perguntas fazer com eles, porque a maior parte deles é inútil, para falar a verdade. Então, o que importa é o que a gente vai fazer com isso. Como que a gente usa esses dados de uma maneira responsável e de uma maneira que dê sentido. Então, de novo, com esse olhar que a gente estava ouvindo aqui no painel antes também, de uma maneira inteligente. De uma maneira inteligente também que gere valor para os negócios, porque é isso que a gente quer. Porque o que a gente quer resolver não é o que a tecnologia vai trazer para a gente, mas é humanos usando tecnologia. É como que a gente lida com essa informação e o que são dados, no final das contas. Porque dados é uma série de informações agregadas, tudo pode ser dado, e dado não é só dado quantitativo, tem todo tipo de informação que chega na nossa mão. E aqui é um astrofísico falando, que ele é sensacional, dizendo que não é só a equação que a gente faz, mas como a gente combina dados. Então, esse poder analítico que a gente tem que considerar dentro das empresas também, a maneira responsável, mas também o ponto de vista analítico. Então, aqui foi muito interessante também o ponto de vista que o Marcelo trouxe na fala anterior, o olhar do marketing passa muito por um ponto de vista analítico, de o que a gente tem que levar em conta. O que importa muito mais é como conectar esses dados, porque a gente tem que olhar para isso também no fundo, a gente fala de pessoas. E, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que conectar esses dados, entendendo essa multidimensionalidade dessas pessoas, que a gente chama de consumidor, entendendo que não é um consumidor, mas são múltiplos consumidores. Aqui é um estudo da Kantar, que eu tive a oportunidade de ver recentemente. Quando você combina todos esses fatores e todos esses dados juntos, e aí, aqui, foi muito legal que o Paris trouxe o Pritchard também. Recentemente, eles falaram que você não tem mais um consumidor, mas eles falam de mais de 300 perfis, quando eles vão falar de como o marketing acessa essas pessoas. Né? Que não é nem persona mais que você fala, mas de como acessar, porque hoje a tecnologia permite a gente acessar essas pessoas quase que individualmente. Então, no final das contas, essa tecnologia e esses dados combinados, todos e analisados, eles vão servir para a gente chegar a esses clusters de ocasiões e, combinando todos esses dados, e aqui, de novo, são os dados da Kantar, em que você
observando tudo isso junto, analiticamente, trabalhando os dados, você consegue chegar quase individualmente nessas pessoas. E para que isso? Porque a matéria-prima é para a gente construir valor, e valor para as pessoas. Porque e aqui eu vou resgatar, puxando sardinha, eu tenho uma formação, sou socióloga de formação, e trabalho com dados, porque eu amo números também. Reunir esse caos inesgotável de informação que hoje a gente tem a nosso favor para conseguir organizar em conceitos compreensíveis, para a gente poder gerar valor para as pessoas. Porque é esse o sentido que deveria ter. Quando a gente faz isso, é quando a gente consegue colocar todo esse nosso ecossistema, um ecossistema de marketing, um ecossistema de mídia, para a gente trabalhar junto e construir esse valor compartilhado para dar de volta, para calcar nesta relação que a gente constrói com as pessoas, que são entregas reais para as pessoas, que gera relevância, que gera qualidade e que gera essa transparência. Porque, se for para capturar dado, para não dar de volta, não faz o menor sentido. E tem uma série de pesquisas que mostram que, sim, as pessoas estão dispostas a abrir os dados se esse dado for para gerar algum benefício e vantagem para ela. Do contrário, não. Porque aí a gente só seria leviano. E vamos combinar que não interessa nada saber do dado da pessoa A, B, do Marco, do Pares, porque não interessa. Interessa se for para gerar valor, porque aí vira uma relação ganha-ganha de fato. Porque aí a gente sai de um mundo de mídia, de broadcast, que antes a gente não sabia quem era ninguém, e a gente fazia uma difusão. Aí a gente começou a falar de não é mais difusão, é uma conversa, né? Aí a gente sai do mundo da conversa e começa a falar de participação, porque eu tenho clusters, ok. Até a gente chegar numa colaboração. Então, quanto mais a gente conseguir, através da tecnologia, entendendo as pessoas usando essa tecnologia, quase que individualmente, talvez a gente volte para um mundo onde a gente tinha uma relação individualizada, conversas de fato, aquela ali do balcão, onde tinha um atendimento personalizado para dar esse valor de volta para as pessoas. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Suzana. Obrigado, Pares. A gente vamos fazer aqui um debate e quem tiver algum tipo de pergunta pode mandar por e-mail. Se quiser se manifestar também, a gente abre o microfone, está aqui à vontade para a gente poder falar. E eu vou começar aqui pelo final, aproveitar essa dimensão humana que a Suzana trouxe, né, aproveitar esse lado socióloga dela aqui para poder colocar um ponto, e queria que o Pares, se pudesse, fizesse aí o ponto em cima, pensando o seguinte: essa dimensão humana, essa humanização que a gente precisa buscar para poder conectar as pessoas através de dados, colocando a pessoa no centro, o que isso difere? Eu queria que o Pares falasse um pouquinho do ponto de vista do que ele trabalha em dados, do consumer centric. Então, assim, o que é a pessoa no centro, o que é o consumidor no centro? Acho que, no fundo, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de customer centricity, e tem empresas que são product-oriented, tem empresas que são service-oriented, e tem algumas que funcionam assim mesmo, mas é mais difícil, né? Você se diferenciar de verdade por um serviço ou por um produto que ele é mais facilmente copiável. Quando a gente consegue chegar num refinamento de entender profundamente sobre o que é relevante para aquela pessoa, e isso se dá através de dados, e de um relacionamento contínuo ao longo do tempo, porque não é relevante em uma ocasião, né? Nem em um único ponto de contato no tempo. Quanto mais você desenvolve esse relacionamento, mais você entende, e mais você tem isto registrado numa base de dados. Então, e não é uma coisa de
telemarketing, né? Que fica um script frio. De fato, você sabe com quem você está falando. Então, é um relacionamento contínuo e o Customer Lifetime Value, em que você sabe com quem você está falando e você desenvolve um relacionamento de fato. Então, acho que esse centralismo na pessoa necessariamente é calcado em dados. E a tecnologia permitirá a gente chegar a isso. Mas parece simples falando, mas a gente sabe que não é, né? prática é outra. Ainda mais, na prática, a teoria é outra, ainda mais quando a gente está falando de companhias muito grandes, né? E de milhões de customers, né? Pares. Bem, para falar da pessoa no centro, o consumidor do centro, eu vou me colocar nessa situação, né? Eu um dia recebi um e-mail falando, veja que maravilha, o Chateau, não sei o que lá, de apenas 10 mil por 7 mil, caixa com 6. 42 mil reais em vinho. Passou de 200 reais, eu não entendo mais a diferença dos vinhos, para que vocês me conheçam. Gosto, até dos abaixo de 50. E esse e-mail só serviu para mandar para os meus amigos e fazer uma piada as 3 primeiras vezes que eu recebi o e-mail. 3 anos depois, eu achei que era ridículo, não aguentava mais, eu tinha pedido para sair da lista várias vezes. Eu liguei na loja e atendeu o diretor da loja. Detalhe, a vendedora que mandava o e-mail já estava na 3ª loja diferente e continuava me mandando essas ofertas. O diretor pediu desculpa, falou que isso não deveria acontecer, e se acontecesse de novo, eu podia ligar para ele, deu uma semana, aconteceu, eu liguei para ele, e aí ele descobriu que a vendedora tinha uma listinha. Talvez ela comprou uma Santa Efigênia, para quem ainda lembra da Santa Efigênia, agora é pendrive, né? Já foi CD. E ela estava fazendo aquilo com a melhor das intenções de vender. É o trabalho dela. Então, às vezes, a gente está agindo com a melhor das intenções e as pessoas que estão ao nosso redor também estão. E por que a gente faz isso? Por que a gente não coloca a pessoa no centro? Por que a gente não tem essa visão? Às vezes, até porque a estrutura da nossa empresa, acho que o Marcelo colocou um pouco na abertura também, às vezes, o call center é uma divisão. Eu cuido de venda direta, tem outro que cuida de venda indireta. Então, a estrutura das empresas, às vezes, nos barra de resolver o problema. E a gente quer manter o nosso emprego, que nem a vendedora que quer vender aquele vinho que eu não consigo entender o preço. Então, a gente precisa vencer essa barreira interna das empresas ou do que está escrito no papel, porque as transformações estão muito rápidas, né? Eu acho que nosso papel aqui como indústria é de entender que a pessoa é a mesma, né? A pessoa é a mesma quando ela está no LinkedIn, como business, quando ela está na rede social, fazendo piada, é a mesma pessoa. E aí a gente tem que encontrar os caminhos para tratar essa pessoa como uma pessoa e não como uma linha de uma planilha que eu preciso vender um produto para ganhar o meu salário. Paris, aproveitando, pensando nessa volatilidade de como cresceu a quantidade de dados e como os dados eles têm auxiliado, né? Tem auxiliado mesmo? Como o que a gente tem de mais benefícios com a quantidade de dados e com a diversidade de dados que nós trabalhamos hoje? Eu acho que não há dúvidas de que os dados ajudam, né? Só que os dados são coisas intangíveis, né? Ninguém nunca carregou 1 quilo de dados para casa, então não sabe exatamente o que é aquilo. Sabe que está dentro de um computador. E agora o computador também não fica mais na empresa, fica na nuvem, né? Mas, com certeza, tem benefícios. A gente tem gerado mais dados nos últimos dias do que a gente gerou até 20 anos atrás, né? E isso não para de aumentar. O custo para armazenar dados e produzir está cada vez mais baixo, mas o que a gente está vendo é uma grande discussão, e foi por isso que eu abri falando sobre ética, que já está refletido em leis, né? Então, a gente tem o GDPR na Europa, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque está havendo abuso desse excesso de dados. Então, não tem dúvida de que os dados são úteis, de que eles ajudam a gente a fazer um trabalho melhor. E nas discussões que eu tenho, seja com tecnologia, seja com clientes, seja com minha equipe, a gente percebe que cada empresa é diferente, né? Então, tem empresas que vendem direto ao consumidor, tem empresas que não vendem direto ao consumidor. Então, a gente não pode pegar um modelo de uma empresa e querer aplicar diretamente na outra. As estruturas das empresas, como eu abri aqui falando, são diferentes. Então, tudo isso impacta a forma como a gente trabalha os dados.
Como a gente vai ter, no meio do ano que vem, a validade da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que a gente vai viver um momento muito difícil aqui no Brasil, porque o brasileiro não tem senso de privacidade. A gente vai na farmácia e fala nosso plano de saúde, nosso CPF, a doença que o pai e a mãe já teve. Ou seja, a gente passa muita informação sem ter... A sociedade civil aqui não tem esse valor de privacidade, né? Então, a gente vai ter uma lei, por causa de um movimento que é mundial, e as empresas e as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Não vai ser fácil, mas acho que, de uma certa forma, a gente vai progredir como sociedade. Suzana, um comentário que eu acho, e o Paris comentou, da aula de ética, né, em Stanford, e eu acho que tem muito da qualificação de quem trabalha com dados, porque não só a questão ética, mas passa muito de qual a pergunta e qual a interpretação do dado, né? Porque tem uma série de dados que o que você está tentando descobrir e como interpretar, né? E esse é um bom ponto, assim. Na sua experiência na Natura, por exemplo, quando é que você define esse dado, daqui para frente eu não vou, até para poder respeitar uma questão ética da sua relação com as revendedoras e com os consumidores, e quando é que você define, não, essa é uma grande oportunidade para que a gente possa destacar e trazer mais valor para a empresa? Já aconteceu, inclusive. Assim, há algum tempo atrás, muitos anos atrás, a Exomar, inclusive, tem um código de ética, né, do que perguntar e do que não perguntar em pesquisa. E se você vai perguntar aquilo simplesmente porque alguém te mandou perguntar e aquele dado não vai ser usado para nada, você tem que perguntar. A primeira coisa é entender qual o objetivo de levantar aquele dado, seja por pesquisa, seja por observação, seja por analytics e cruzamento de dados, simplesmente porque pode ser inútil. E qual o padrão de ação? Né? Porque, inclusive, para salvar tempo das pessoas, né? Porque você pode fazer uma série de análises para chegar a lugar nenhum. Então, acho que tem muito de qual é o que você quer entender, qual o objetivo de negócio e para que aquilo vai ser usado. Isso é o mais importante, porque senão se torna uma busca inútil, muitas vezes, e você expõe uma série de coisas que não precisariam. Então, acho que tem muito disso de ter um senso crítico. Só para concluir, Sandra, eu acho que está circulando um negócio agora na internet bem interessante, que não sei se é verdade ou não, mas é um caso, um conto de guerra, que voltavam os aviões cheios de furos e aí o pessoal ficava dizendo, vamos analisar para decidir onde reforçar os aviões. Até que eles se deram conta que os que voltavam é porque eles tinham sobrevivido. E aí se deram conta que você tem que reforçar onde eles não estavam vendo os furos. Então, muitas vezes, você analisa dados não com o que você está enxergando, mas com o que você não está enxergando. Então, analisar dados não é tão óbvio como parece. Então, muitas vezes, o pensamento crítico se dá com as perguntas que não são feitas ou que não estão tão aparentes assim. Então, lidar com dados é um exercício de pensamento crítico, muitas vezes. E passa muito por formar as pessoas que vão trabalhar com os dados. Isso tem a ver com a ética, isso tem a ver com a transparência, que eu acho que é uma coisa que o Paris trouxe aqui, que é super importante. Super bacana. Chegou uma pergunta da Sabrina Bales, da Nielsen. Sabrina, eu vou te responder. Eu, pessoalmente, mando essa resposta aqui, que é relacionada ao item 5 da Carta Global de Mídia. É uma pergunta extremamente interessante, mas como o nosso tempo já acabou e a Sandra vai voar na nossa jugular, eu respondo para você por e-mail e coloco a posição que nós temos, inclusive, das experiências da aba. Obrigado, Suzana. Obrigado, Paris. Queria só fazer uma frase. Segura aí, gente. Socióloga e tecnologia, estamos juntos aqui. Queria pedir para o fotógrafo registrar isso aqui. Obrigada, Paris. Obrigada, Suzana e Frade. Dados é diversidade, dados é sair do óbvio. Vamos precisar dos dois para resolver, viu? Obrigado. Obrigada a vocês.
Eu costumo dizer que painel bom é o painel que deixa gostinho de quero mais, né? Para a gente continuar a conversa em outros momentos. Mas, realmente, depois que a gente sai daqui tendo cumprido o horário, muitas pessoas registram esse fato, né? Porque podem se comprometer depois em seus horários. Então, nós vamos agora para o nosso Coffee Break. O apoio que temos para esse Coffee Break é com Score e Globosat. Desejo um ótimo momento para vocês de networking e levem seus objetos pessoais. A aba não se responsabiliza por os objetos deixados aqui.